Olá, queridos irmãos e irmãs, bom dia. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a mensagem se encontra em Mateus, capítulo 4, sobre a tentação de Jesus no deserto. Mas antes, dê o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Vamos à palavra. Em Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: "Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão." Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz." Em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras." Jesus respondeu: "Mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor, seu Deus." Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: "Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar." Jesus respondeu: "Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele." Então o diabo foi embora, e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Primeiro lemos que o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto. Somos lembrados de que até mesmo o Filho de Deus não estava imune à tentação. Jesus, que havia acabado de ser batizado por João no Rio Jordão, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O deserto é um lugar solitário e perigoso. É onde estamos mais expostos às tentações e à ação do inimigo. E foi nesse lugar que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou e orou, preparando-se para os testes que estavam por vir. Então, o diabo veio até ele, tentando-o de 3 maneiras diferentes. A primeira tentação foi a do pão. O diabo disse a Jesus: "Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Mas Jesus respondeu: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Essa tentação representa a nossa luta contra a fome, a necessidade de suprir nossas carências materiais. Muitas vezes, somos tentados a buscar a satisfação imediata, sem pensar nas consequências e sem buscar a vontade de Deus. Mas Jesus nos ensina que o alimento que verdadeiramente nos sustenta é a palavra de Deus. A segunda tentação foi a da exibição. O diabo levou Jesus ao topo do templo e disse: "Se és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra." Mas Jesus respondeu: "Também está escrito: não tentarás o Senhor, teu Deus." Essa tentação representa a nossa luta contra a vaidade, a busca pela aprovação dos outros e o desejo de sermos reconhecidos. Muitas vezes, somos tentados a fazer coisas grandiosas para chamar a atenção, mas Jesus nos ensina que devemos confiar plenamente em Deus e não buscar a nossa própria glória. A terceira tentação foi a do poder. O diabo levou Jesus a uma alta montanha e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, dizendo: "Tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares." Mas Jesus respondeu: "Vai-te, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele darás culto." A tentação representa a nossa luta contra o poder e a riqueza, a busca pelo controle e pela dominação. Muitas vezes, somos tentados a fazer qualquer coisa para obter poder e riqueza, mas Jesus nos ensina que só Deus é digno de adoração e que devemos confiar em sua provisão.
Já perceberam que nos sentimos só, quando estamos em momentos de tribulação? Pense na última vez que você pecou. Talvez tenha sido uma mentira ou uma palavra ofensiva que você disse, ou talvez tenha sido uma ação que você sabia que era errada, mas fez mesmo assim. Como isso te fez sentir? Culpa? Vergonha? Arrependimento? Você entende as consequências do pecado? Você pensa, foi só uma mentira. Mas através dessa mentira você pode prejudicar toda a sua casa. Ah, mas só desviei um pouco de dinheiro. Ninguém saberá. Através disso você abre legalidade no mundo espiritual para atingir a todos que amam. Entende por que temos que nos policiar? Por que devemos evitar o pecado? Você acha que é fácil ter disciplina? É fácil sacrificar suas vontades? Jesus foi um exemplo, ele abriu mão de si mesmo, para seguir os planos de Deus. A tentação de Jesus no deserto é um exemplo para nós. Jesus enfrentou todas as tentações do inimigo e venceu, mostrando que é possível resistir e vencer as tentações que nos cercam. Vemos que mesmo no meio de grande tentação, Jesus permaneceu fiel à vontade de Deus. Ele não cedeu às mentiras e truques do diabo, mas em vez disso permaneceu firme em sua fé e compromisso com o Pai. Que possamos aprender com a experiência de Jesus e buscar a força de Deus para resistir às tentações que surgem em nossas vidas. Que possamos confiar plenamente em Deus e em Sua Palavra, buscando sempre fazer a Sua vontade e não a nossa. Que o Espírito Santo nos guie e nos fortaleça. Que possamos permanecer firmes na Palavra de Deus, buscando sempre a Sua vontade e colocando-o em primeiro lugar em nossas vidas. Que possamos glorificar a Deus em tudo o que fazemos e ser um testemunho vivo do poder de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. E oremos para que tenhamos a força e a coragem para superar a tentação e que sempre sigamos os passos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Meu Deus, hoje lemos que até o seu Filho Jesus não estava imune às tentações. E que o próprio Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Senhor, nos capacita para suportarmos os dias maus, os dias no deserto e assim como Jesus, possamos superar todas as coisas e sairmos vencedores. Assim como Jesus foi fortalecido pelo Espírito Santo durante seu tempo no deserto, também podemos chamar o Espírito para nos ajudar a resistir à tentação e permanecer no caminho da justiça. Além disso, podemos encontrar conforto no fato de que Jesus entende nossas lutas. Ele mesmo experimentou a tentação e sabe em primeira mão como é difícil resistir. Então, quando enfrentamos a tentação, devemos nos voltar para Ele em busca de orientação e apoio. Também devemos lembrar que a tentação em si não é um pecado. É apenas quando cedemos à tentação e agimos de acordo com nossos desejos pecaminosos que caímos no pecado. Senhor, nos ensina a estarmos vigilantes e atentos aos nossos pensamentos e ações, e esforçar-nos para alinhá-los com a Sua vontade. Amém. Se você gostou da mensagem, compartilhe com mais pessoas para que sejam edificadas e abençoadas. Dê o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigada. Deus te abençoe e até amanhã às 7 horas.